Não é segredo para ninguém que a Puma já lançou a nova geração da Future Z. Inclusive, nós já fizemos a análise aqui no canal da sua versão Teaser, que é a sua versão profissional para campo. Mas dessa vez, graças à Puma, nós vamos poder dar uma analisada em sua versão intermediária para Society. E como vocês podem ver aqui, a Puma nos enviou dessa vez a chuteira em uma caixa um pouco mais especial, uma caixa um pouquinho mais bem trabalhada, ela é toda preta. É uma caixa que de fato você não vai conseguir encontrá-la e nem as lojas vão te enviar quando você fizer, por exemplo, a compra pela internet. Então é algo um pouquinho mais exclusivo, um presente um pouquinho mais bacana que a Puma nos enviou dessa vez. E aqui dentro nós temos aqui a chuteira, a gente pode até perceber que por dentro também ela é um pouquinho mais bem trabalhada, ela combina com a chuteira, fazendo essa mescla do preto por fora com laranja aqui por dentro. E a gente tirando a chuteira, a gente vai encontrar aqui dentro da caixa, não tem uma bag ou nada parecido, mas temos aqui uma pequena cartinha que eu vou dar uma lida para vocês daqui a pouco. Mas também nós temos aqui um fundo que a gente pode perceber que tem aqui um olho de um puma, né, que é justamente aí o animal que a própria marca aí já diz, no qual a gente vai conseguir encontrar aqui no fundo dessa caixa. Então nós temos sim aqui algo um pouquinho mais bacana, algo um pouquinho mais bem trabalhado. E vamos aproveitar aí, fica aí o meu agradecimento ao pessoal da Puma pelo presente, por todo esse carinho que tem aqui com a gente aqui na Futebox. E aqui na cartinha que o pessoal mandou pra gente, eles escrevem: e aí, Vitor, apresentamos a nova Future Z Instinct Edition, nova chuteira do Neymar Jr. que apresenta um visual exclusivo 100% inspirado no estilo de jogo do craque brasileiro. A nova Future Z Instinct Edition foi projetada para oferecer máxima agilidade, fazendo com que o jogador ative seus instintos futebolísticos para atacar seu adversário com toda a confiança de um felino. Sua tecnologia de ponta Fusion Fit Plus, que estava presente nos modelos passados da Future Z, resolveu uma atualização e agora o material de malha se estende do médio pé até o calcanhar, fornecendo máximo ajuste e suporte, permitindo que se jogue com ou sem os cadarços. Esperamos que curta. Hashtag o game ficou crazy, @Puma Brasil. Então aqui, mais uma vez, muito obrigado ao pessoal da Puma. E aqui a cartinha onde eles dão aí uma breve explicação a respeito dessa chuteira. E a gente vai ver se tudo isso que eles falaram, se realmente vai se confirmar nessa primeira análise, nessa primeira impressão a respeito da chuteira. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Antes da gente começar a fazer a análise da Puma Future Z 3.3 CT, tem que lembrar que aqui na descrição do vídeo tem um link de onde você pode comprar essa chuteira. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada vez mais. Lembrando também que lá na Centauro você tem o cupom da Futebox com 10% de desconto extra para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro. É só você escrever Futebox no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Logo que nós fomos tirando essa chuteira da caixa, já logo me impressionou muito a beleza dessa chuteira. É realmente uma chuteira muito bonita que consegue combinar muito bem o preto com o laranja e até mesmo fazendo aqui uma espécie de degradê, no qual a gente pode perceber, no qual aqui principalmente na malha têxtil a gente vai passando do laranja para o preto pouco a pouco. Esse daqui é um visual também muito parecido com aquele que é aplicado lá na sua versão profissional. E isso é algo bem difícil da gente encontrar nas versões intermediárias. É realmente um visual muito bacana, uma chuteira muito bonita e que, como eu falei, se aproxima e muito da sua versão profissional. Mas não só por isso também, nós também temos aqui algumas tecnologias que são utilizadas na sua versão profissional e que também são aplicados aqui na versão intermediária. Só por ter tecnologias sendo aplicadas aqui já é um diferencial muito grande dessa chuteira, já que nas suas principais concorrentes de versões intermediárias, quase nunca a gente encontra aqui alguma tecnologia sendo aplicada nessas chuteiras.
já que são chuteiras um pouco mais baratas, então muitas das vezes as marcas utilizam aí do máximo de economia para poder oferecer algum tipo de custo-benefício um pouquinho maior, alguma coisa do tipo. A Puma pelo menos não economizou em colocar tecnologias e fez assim justamente para poder vender mais, para poder atrair o público no geral, mas também por oferecer um bom produto. E, por exemplo, nós temos aqui a faixa Fusion Fit Plus, como a gente deu ali naquela cartinha que a Puma me enviou. A faixa Fusion Fit Plus, ela vai desde o médio pé até o calcanhar, oferecendo um ajuste bem preciso, fazendo com que a gente possa até mesmo dispensar o uso dos cadarços. Como a gente viu lá no vídeo da versão teaser, da versão profissional, para mim que tem os pés bem mais magros, um pé bem mais estreito, essa dispensa do uso dos cadarços não é algo que vai funcionar para mim. Mas para aquela pessoa que tem um pé um pouco mais largo, um peito do pé um pouco mais alto, talvez essa pessoa consiga fazer o uso da chuteira sem os cadarços sem o menor problema. Então, pelo menos para mim, como eu falei, essa parte acaba não servindo. Na hora que a gente for fazer um vídeo, nós vamos dar uma olhada se aqui isso também vai ser dessa maneira ou se eu vou ter aqui alguma coisa um pouquinho mais apertada. Uma segunda tecnologia que nós temos aqui que está aliada à faixa Fusion Fit Plus é o EvoKnit Pro. O EvoKnit, que é justamente o knit da Puma, que é essa malha têxtil que reveste toda essa parte da chuteira, que vai também desde o médio pé até mesmo o calcanhar, e que ela fica, como eu falei, aliada à faixa Fusion Fit Plus, oferecendo esse melhor ajuste, uma melhor compressão, e que também vai ajudar você a ter um melhor conforto e utilizar a chuteira também sem os cadarços. Uma terceira tecnologia que foi aplicada aqui na Future Z 3.3 TT é o ACZ. ACZ são essas texturas que são aplicadas aqui na biqueira da chuteira, tanto na parte interna quanto na parte externa. São texturas que vão oferecer o melhor grip no contato com a bola, que vão te ajudar aí a driblar, segundo a Puma, que vai oferecer mesmo aí uma pegada diferente na hora que a gente fizer algum tipo de toque na bola. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi com relação a essa sua biqueira, que está de fato muito diferente daquela que a gente encontrava nas versões intermediárias de gerações passadas da Future Z. A gente pode perceber que na hora que eu aperto aqui, por exemplo, ela demora um pouquinho para poder voltar à sua forma natural. Eu não sei se isso daqui vai fazer alguma diferença dentro de campo, daí só mesmo fazendo o teste lá. De fato, na hora que a bola bate, se tiver algum espaço entre o seu pé e o cabedal da chuteira, ela vai bater, vai demorar um pouquinho para poder voltar, e você pode ter aí algum tipo de problema em uma segunda batida que for seguida, né? Então talvez isso daí possa atrapalhar um pouquinho. Eu também achei que essa biqueira aqui está um pouco menos acolchoada, ela está bem sequinha mesmo, está bem fina. Tem um lado positivo, que por ela estar mais fina, você vai ter uma melhor sensibilidade ao toque na bola. Agora também é algo que pode aí ter uma durabilidade um pouquinho menor e que você pode sofrer aí com algum tipo de pisão, e ela pode de fato rasgar com um pouquinho mais de facilidade. Tudo vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. Nesse caso aqui eu prefiro olhar para o lado positivo, já que as chuteiras profissionais a gente já tem percebido aí que os seus cabedais estão cada vez mais finos. Então vamos forçar até um pouquinho a barra aí e vamos falar que aqui está cada vez mais próximo de uma chuteira superior, uma chuteira profissional, com um cabedal um pouco mais fino, que vai te oferecer uma melhor sensibilidade ao toque na bola. Já o solado é um solado padrão que vem sendo utilizado pela Puma nos últimos tempos. É uma placa única feita totalmente de borracha e que ela é bastante flexível, oferecendo aqui um excelente conforto. A gente pode perceber que até mesmo para flexão para baixo ela não faz, oferecendo excelente rigidez aqui no meio pé para trás, o que vai nos garantir aí uma boa estabilidade. Agora, as suas travas, elas me pareceu, assim como nas outras gerações, travas um pouquinho mais baixas. Se você vai utilizar essa chuteira para jogar apenas naquela quadra society, que tem ali uma espécie mesmo de carpete, né? A gente pode falar, são aquelas quadras que tem uma grama ali um pouquinho mais antigas, que tem até mesmo aquelas borrachinhas pretas, né? Acredito que aqui você não vai ter nenhum tipo de problema. São travas que vão te oferecer uma boa tração nesse tipo de quadra. Agora, se você for passar aí por uma grama natural, dependendo da grama estar um pouquinho mais alto, com certeza você não vai conseguir ter uma melhor tração, uma tração ideal, e pode ser que você sofra com escorregões.
mas são de fato aqui travas que vão te oferecer aí uma tração, como eu falei, nesse tipo de quadra um pouquinho mais comum. Agora, ela também tem uma entressola que vai do calcanhar até aqui no meio pé, que aparentemente aqui tem aqui um bom toque confortável de certa maneira, mas que a gente vai poder aferir essa parte do conforto melhor na hora que a gente for fazer um fit e também na hora que a gente for levar essa chuteira para jogo. Já que na parte do calcanhar nós temos um contraforte interno com boa rigidez, oferecendo uma boa estabilidade, mas diferente das gerações passadas da Future Z e também daquilo que a Puma costumava oferecer, nós não temos um contraforte tão rígido assim, é algo um pouquinho mais maleável, mas de qualquer maneira é sim um contraforte que vai poder oferecer uma boa estabilidade para os nossos pés. Já aqui na parte interna nós temos um revestimento feito a partir de um material totalmente sintético, com um toque um pouquinho mais liso, e também nós temos aqui uma dose de espuma apenas ok para poder garantir um pouquinho mais de conforto. Já a palmilha segue também o padrão das últimas gerações da Future Z. É uma palmilha removível que por si só já é algo bem positivo, que facilita a higienização da chuteira, mas é apenas uma palmilha ok, com uma espessura de espuma também ok, que vai garantir um pouquinho mais de conforto para os nossos pés, mas não é nada que ajude os nossos pés a ficarem mais presos dentro da chuteira. Já que a Puma oferece a utilização dessa chuteira sem os cadarços, seria mais interessante também ter uma palmilha que ofereça um grip a mais para os nossos pés se manterem mais presos dentro da chuteira. Não é isso que acontece e aqui fica um ponto negativo para essa palmilha. As chuteiras para o Society têm como principal característica ter aí um peso um pouquinho mais alto. Isso se deve muito ao fato de ter um solado feito totalmente em borracha, que é um material um pouquinho mais pesado, e também principalmente da sua entressola, que é uma entressola que pode ser na maioria das vezes um pouquinho mais espessa ou um pouquinho mais fina, e isso vai interferir diretamente no peso total da chuteira. Aqui na Future Z 3.3 TT a gente encontrou um peso um pouquinho maior de 240 gramas. É um peso realmente muito aceitável, principalmente se tratando, como eu falei, de uma chuteira para Society que tem normalmente aí os seus pesos bem mais altos. Então, falando desse peso da Future Z 3.3 TT, é algo de fato bem agradável. Agora que nós já vimos todos os pontos dessa chuteira, é hora da gente fazer um fit e ver o que essa chuteira pode oferecer e também fazer aí uma leve comparação com aquilo que a gente observou na sua versão profissional. Dessa vez a gente vai ter algo um pouco mais preciso nesse ponto de comparação, já que a Puma nos enviou uma chuteira do tamanho 40, que é correspondente ao 9 americano, e o 27 centímetros na sua tabela de tamanhos. Diferente das outras vezes, que eles nos enviaram sempre aí o tamanho 41 brasileiro. Então é por isso que a gente vai ter aí um comparativo um pouquinho diferente, um pouquinho mais preciso do que das outras vezes. Assim que eu fui colocando a chuteira nos pés, já logo me impressionou a facilidade no qual eu a coloquei, já que o EVO Knit Pro consegue ser bem elástico, não oferecendo nenhuma resistência ou nenhuma dificuldade para que a gente coloque a chuteira nos nossos pés. Agora, já com a chuteira nos nossos pés, eu tenho aqui um ajuste realmente muito preciso no que diz respeito ao comprimento. Então a chuteira está bem no limite dos meus pés, diferente daquela 41 que a Puma me mandava, no qual sobrava realmente quase que um dedo por inteiro. Aqui eu tenho agora realmente um ajuste bem melhor e bem mais preciso. Como está bem no limite, pode ser que dentro de campo, na hora da gente jogar com ela mesmo, eu tenho aqui algum tipo de dificuldade, algum tipo de incômodo, justamente por não ter nenhum tipo de espaço sobrando para poder ter o mínimo de conforto possível, o que indica que de fato nessa versão aqui intermediária da Puma Future Z eu tenho mesmo que optar pelo meu tamanho regular, que no caso da Puma seria o 40,5 brasileiro, que corresponde na tabela deles, mais uma vez falando, ao 27,5 centímetros e ao 9,5 americano. Assim eu vou ter um conforto bem melhor e vou conseguir jogar sem maiores dificuldades. Nesse caso aqui, até talvez se eu tirar a palmilha, eu vou ter um pouquinho mais de espaço e assim eu vou poder jogar sem maiores problemas. Agora, um fato que eu já observei aqui é que eu também não vou conseguir utilizar essa chuteira sem os cadarços. A gente pode observar que
principalmente aqui no peito do pé, no qual o Evonit ele fica aqui até mesmo um pouquinho enrugado, um pouquinho meio que um por cima do outro aqui, fazendo aqui esse tipo de ondinha, né? Já que na hora que eu puxo os cadarços, a chuteira também, a sua malha têxtil, ela vem junto. Então aqui eu não tenho um ajuste tão preciso como a Puma informa que eu deveria ter. Mas também temos que levar em conta que, como eu falei, esse meu pé é um pé bem mais magro, é um pé bem mais estreito. Então quem tem o peito do pé um pouco mais alto, um pé um pouquinho mais largo, talvez vai ter esse ajuste um pouquinho mais preciso e também vai conseguir utilizar a chuteira sem os cadarços. Agora, eu não tenho nenhum tipo de ponto de pressão e também muito menos sobras de cabedal. Já a entressola, ela também me passa aqui uma boa sensação de conforto. Não é algo parecido com o que, por exemplo, a gente tinha na outra. Fica a sensação que lá na outra a gente tem uma entressola um pouquinho mais espessa com um pouquinho mais de conforto, diferente do que a gente encontra aqui. Apesar dela ter uma boa espessura, nós não temos aqui nada que seja assim tão grandioso, podemos falar assim. Tem aqui um bom conforto, sim, algo que vai garantir esse conforto mesmo dentro de quadro, não tem nenhum problema, a gente não vai sofrer com desconforto nessa região, principalmente aqui falando no calcanhar, mas aquilo que eles oferecem lá na Ultra também poderia ser oferecido aqui na Future Z, o que melhoraria ainda mais a qualidade do produto. A Future Z 3.3 TT é realmente uma chuteira de muita qualidade. Como toda chuteira intermediária tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Os pontos negativos que mais me chamaram a atenção fica para a parte da palmilha, que não oferece nenhum tipo de gripe, fica aqui para a parte da biqueira, que demora a retornar à sua forma natural, mas os seus pontos positivos são algo realmente muito relevantes e se sobrepõem e muito a esses pontos negativos. O solado bem flexível, com uma boa rigidez no meio pé aqui, garantindo uma excelente estabilidade. O Evonit Pro, que é de fato aqui um knit muito, mas muito bom, sendo aplicado aqui em uma chuteira intermediária. E também o que mais me agradou aqui foi realmente o conforto com essa chuteira aqui nos pés. Pena a Puma não oferecer o meu tamanho real. Se fosse esse o caso, eu realmente teria aqui uma chuteira intermediária muito, mas muito agradável para mim. Aqui a gente vai meio que se adaptando, às vezes pega um tamanho maior para poder sobrar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de conforto, às vezes pega aqui, como é nesse caso aqui, um tamanho um pouquinho menor, mas aí a gente tira a palmilha para poder ter um pouquinho mais de conforto e não machucar os nossos pés dentro de campo. Mas o produto em si é realmente algo de muita qualidade, algo realmente grandioso, que é muito difícil da gente encontrar algo parecido em chuteiras de nível intermediário. E você, já utilizou a Puma Future Z 3.3 TT? Ou o que você achou dessa primeira impressão? Então me conta tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like e também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!